Na segunda parte da nossa videoaula, vocês vão ter agora a explicação, na mesma página 53, continuando ali os exercícios, vocês vão ter a explicação sobre ângulos opostos pelo vértice. Então, vocês podem acompanhar aqui na página do número 53 a explicação. Duas retas se cruzam em um ponto. Essas retas formam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Vamos medir cada um desses ângulos. Eles têm a mesma medida. Será que é sempre assim? As medidas de ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Eu também lembro que a soma das medidas dos ângulos de uma reta é de 180 graus. Dois ângulos que formam uma reta são chamados de suplementares. A soma das medidas de ângulos suplementares é 180 graus. Então, aqui nós temos um exemplo. Ó, essas cadeiras, né, de praia, normalmente elas são dobráveis para facilitar o transporte. Né, para carregar elas é mais fácil que elas desmontem. Então, elas dobram porque há pontos de giro, como o ponto P, né, que pode ser observado na representação a seguir. Então, ponto P seria esse ponto aqui, ó, ou seja, aqui. Aí nós temos algumas questões aqui. A primeira questão: qual que é a medida de cada ângulo destacado na representação? Então, olha só, eu sei, né, que a reta, como vocês já viram no videozinho, eu já expliquei para vocês, vocês sabem que a medida do ângulo de uma reta ela é igual a 180. Então, aqui nós temos duas retas, então é igual a 360 graus, né? Olha, deu um giro, então 360 graus. Então, vamos começar aqui com a medida do ângulo A. Então, aqui eu posso usar o meu transferidor, eu peço que vocês usem em casa e vão acompanhando, né? Eu posso usar aqui meu transferidor, eu vou alinhar, eu posso usar a régua para prolongar aqui e eu vou ver que ele mede quanto? 70 graus. Aí, o segundo ângulo, vamos ver aqui quanto que é a medida do ângulo O. Então, a mesma coisa. Só que aqui eu já vejo que ele está oposto a esse ângulo. Ó, ele está aqui e ele está oposto a esse ângulo. E vocês sabem, né, que quando eles são opostos, eles têm o mesmo valor. Então, se aqui o ângulo U é igual a 110 graus e ele está oposto ao ângulo O, então eles têm o mesmo valor. Então, quanto que mede o ângulo O? 110 graus. E aqui, o ângulo E. Então, se eu já descobri quanto que mede o ângulo A, que é 70 graus, então quer dizer que aqui o ângulo O também mede 70 graus, porque eles estão opostos, né? Então, se eles estão opostos, eles têm o mesmo valor. Então, a medida de A, 70 graus, a medida de E também, a medida aqui do U é 110 graus, que já está representada, e a medida de O também 110 graus. E aí, na questão B, ele diz o seguinte: o que você observa em relação às medidas dos pares A, E, U e O, né? Então, eles são iguais, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, né? Porque eles são duas retas ali, então, eles estão opostos. Então, os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. E agora, note que os ângulos eles são congruentes, então eles são iguais e estão em posições opostas, por isso são denominados como ângulos opostos pelo vértice. Então, sempre que eles tiverem o mesmo valor, né, tiverem a mesma medida, eles vão ser denominados, a classificação deles vai ser ângulos opostos pelo vértice. E aqui, acompanhe na apostila de vocês, ele diz o seguinte: dois ângulos são denominados opostos pelo vértice, por OPV, quando tem o mesmo vértice, e os lados de um deles são semi-retas, opostas aos lados de outro ângulo. Então, dois ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, nós usamos esse símbolo para expressar, né, que um ângulo ele é congruente ao outro. Então, aqui vocês podem passar uma caneta colorida aqui, porque ele é bem importante essa observação. E aqui nós temos um outro ângulo, olha só. Observem esse ângulo. Nós dizemos que AOD, então que AOD, ele é congruente
ABOC, porque essa medida é igual a essa, né? Ó, eles estão opostos, têm a mesma medida, então eu digo que ele é congruente e eu vou, né, representar assim, dessa forma, usando esse símbolo, tá? E eu também digo que AOB, então AOB, ele é congruente, ele é igual aqui a esse ângulo, né? Ao ângulo DOC. Porque, olha só, eles têm a mesma medida, eles são opostos, os dois medem 135 graus. Então, eu vou simbolizar, eu vou representar aqui dessa forma. Bem importante, 7º ano, isso. Vamos resolver juntos as atividades da página de número 54. Então, aqui, né, nós temos esse primeiro exercício e ele diz o seguinte: observe a abertura dessa tesoura e represente os ângulos formados no ponto de giro. Então, aqui, ó, no ponto de giro. E em seguida, calcule qual que é a medida dos demais ângulos. Então, aqui nós temos a tesoura aberta, observando aqui, ele já tem uma representação de duas retas, né? Ó, então, elas já se cruzam aqui, então, olhando para ela, eu já vejo, né, que eu vou ter aqui medida dos ângulos opostos, então, quer dizer que eles vão ser iguais, né? E olha só, eu sei que a reta, que é a medida do ângulo de uma reta, é igual a 180 graus, né? Então, 180 menos o 47 é igual a 133 graus. Então, vocês podem desenhar aqui na apostila de vocês, fazer novamente essa representação para vocês verem. Então, olha só, aqui ele já está indicado. Então, se aqui eu sei que é 47 graus, aqui também vai ser, né? E se eu sei que 180 menos 47 é igual a 133, então quer dizer que aqui vai ser 133 e aqui também, né? Então, é bem simples, quer dizer que esse ângulo é oposto a esse e que esse é oposto a esse, então eles são congruentes, ó, são iguais. Então, está aqui a representação. Aí, aqui logo abaixo, ele diz o seguinte: se a abertura das facas, né, se a abertura aqui das facas da tesoura aumentar 10 graus, o que acontece com a medida dos outros ângulos, né? Então, como os ângulos são opostos, né, então quer dizer que vai aumentar também, né? Porque se eu abrir aqui, então os outros ângulos também vão aumentar. E aí, na questão 2, nós temos aqui, com base nas figuras aqui e nas informações, determine qual que é a medida dos ângulos A e U. Então, olha só, aqui nessa primeira questão, nós temos aqui a imagem, nós já temos o valor aqui desse ângulo que é igual a 68 graus. Então, se aqui é 68 e ele é congruente a esse ângulo, ele tem a mesma medida, então eu posso usar o transferidor para ver qual que é esse valor. Ou se não, eu posso também olhar aqui, eu já sei que a semi-reta, né, a medida dela é 180 graus. Então, 68 menos 180, quanto que eu vou ter? Eu vou ter 68, né? Então, quer dizer que esse ângulo é congruente a esse ângulo, então os dois valores são iguais. Então, se aqui é 68, a medida de A também é 68 graus. E agora eu quero descobrir qual que é o valor desses ângulos aqui. Então, eu sei que a reta, ela mede 180 graus, então 180 menos 68 é igual a 112 graus. Então, o ângulo E mede 112 graus. Se aqui mede 112, ele é oposto ao ângulo U, então também mede 112 graus. Aí, na segunda questão, na questão B, ele já diz aqui no exercício que a semirreta OC, ó, ela é a bissetriz, né? Então, ela divide aqui, né, esse ângulo DOF em duas partes iguais, a bissetriz, né? Ela divide em duas partes iguais. Eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? E agora eu vou descobrir qual que é o valor das medidas aqui. Então, vejam bem, eu já sei, né, logo de cara aqui, que a medida de COF, ou a medida de COD, ela é igual a 45 graus, né? Porque, ó, aqui mede 90 graus e essa bissetriz, ela dividiu no meio. Então, quer dizer que aqui mede 45 e aqui também mede 45. Então, isso é visível, eu já sei. E aí, eu vou começar aqui descobrindo qual que é o valor do ângulo U.
Então, só olhando aqui, eu já vejo, né, que esse ângulo aqui também, ele é um ângulo de 90 graus. Então, quanto que mede o ângulo U? O ângulo U mede 90 graus. Agora, vamos para o ângulo E. Então, esse ângulo aqui. Então, vejam bem. Eu sei que essa reta aqui, né, ela mede 180 graus, né? 180. E eu quero descobrir qual que é o valor aqui de E. Só que eu já sei quanto mede aqui. Eu já sei que aqui mede 45 graus, porque 90 divididos por 2 é igual a 45, né? Então, eu já sei que é 45. Então, se eu quero descobrir qual que é o valor de A aqui, eu já sei que ele está oposto, então tem o mesmo valor. Então, quer dizer que o ângulo A também mede 45 graus, assim como desse lado. E agora, para descobrir o valor de E, basta eu pegar 180 e tirar, né, esse valor. Então, eu vou encontrar que é 135 graus. Na questão 3, nós temos aqui mais uma situação. Então, olha só, os pés dessa cadeira, eles estão presos por duas hastes, olha só. Por essas hastes aqui de aço. E elas são iguais e elas se cruzam, representando essa imagem aqui. Então, observando aqui, eu já vejo qual é a situação que eu tenho, né? Então, olha só, aqui nós temos essa representação. Igual na apostila de vocês têm, só que vocês não têm esses valores ainda. Então, vejam bem, eu quero descobrir qual que são as medidas dos ângulos, né? E identificar aqui nessa representação. Então, na apostila de vocês têm apenas esse valor aqui, 62 graus, né? Que corresponde à abertura, ou seja, a medida desse ângulo aqui. Então, vejam bem, se eu quero descobrir qual que é o valor desse ângulo aqui, eu olhando eu já vejo que elas são duas retas, né? E que os lados delas são opostos, então tem o mesmo valor. Então, se aqui tem 62 graus, aqui também tem 62 graus. E agora, para eu descobrir qual que é o valor desses ângulos aqui, eu sei aqui, ó, que essa reta, né, ó, qualquer reta, né, a abertura dela aqui é 180 graus. Então, basta eu pegar o 180 e subtrair 62 graus, que eu vou ter quanto? 118 graus. E aí, se aqui mede 118 graus e ele está oposto a esse ângulo, então aqui também mede 118 graus. Aí, aqui na questão 4, ele fala o seguinte: considere as retas R e S, elas são paralelas entre si, né? E elas estão cortadas por uma reta transversal que foi chamada aqui pelo exercício de T. E os outros, os ângulos determinados por elas pedem na base da apresentação aqui. Então, vejam bem, aqui na questão A, ele fala para indicar os pares de ângulos suplementares. Então, suplementares. Então, vejam bem, eu vejo aqui que A, ele é suplementar de B, né? Ou seja, os dois juntos aqui formam um ângulo de 180 graus. Também vejo aqui que B e C, né, olha só, ele está cortando aqui a reta, então a medida aqui do ângulo da reta é 180 graus, então eu já sei que B e C também, os dois juntos, eles são suplementares, porque formam um ângulo de 180 graus. Aqui eu também vejo que C e D, ó, C e D aqui também, eles são suplementares, porque também juntando os dois aqui eu tenho 180 graus. Aqui também eu vejo que D e E, também, juntando os dois, eu vou ter 180 graus, porque ó, aqui também é uma reta, então esse ângulo mais esse daqui vai ser igual a 180 graus, e assim por diante. Aí, depois, OPV. Então, eu expliquei o que seria isso. Então, veja bem, olhando aqui, eu vou ver que A e C, né, eles estão opostos, então quer dizer que eles têm a mesma medida, então eles são OPV. Também eu vejo que B e D, eles estão opostos, então também eles entram nessa classificação de OPV. Aqui, E e G, também eles estão dois ângulos opostos, têm a mesma medida, então também entram aqui. E também o FH, então também são OPV. Então, é dessa forma que vocês vão ter que representar. Seguindo para a questão B, ele diz o seguinte: notem que o ângulo A e o ângulo E, então vocês podem observar na imagem, na apostila de vocês, eles são ângulos congruentes, mas eles não estão opostos pelo vértice. E também
nós podemos observar que eles ocupam a mesma posição em relação às retas paralelas e também à reta transversal. Então, esses pares de ângulos com essas características, eles são chamados de ângulos correspondentes. Então, isso aqui é bem importante e peço que também vocês passem uma caneta colorida aqui nessa observação. E aí ele diz assim, indique outros pares de ângulos correspondentes. Então, olhando ali, é bem visível que nós vamos ter o ângulo B e o ângulo F, né? Eles são ângulos correspondentes, também o ângulo C e G, e também o ângulo D e o ângulo H. Então, eles são correspondentes. Aí, a seguir, nós temos algumas questões de verdadeiro ou falso. Então, olha só, a primeira, todo par de ângulo correspondente, ele é formado por ângulo congruente. Sim, né? Para ele ser um ângulo correspondente, eles têm que ter a mesma medida, então, ou seja, tem que ser congruentes, então, verdadeiro. Na seguinte, todos os ângulos congruentes são ângulos correspondentes? Será? Não, né? Isso é falso. Então, ó, todos os ângulos congruentes, então todos os ângulos iguais, eles são ângulos correspondentes? Claro que não, né? Na seguinte, todos os pares de ângulos opostos pelos vértices são formados ângulos congruentes. Então, quando eu tenho ali, né, uma semi-reta, ó, se eles são congruentes, quer dizer que eles são iguais. Então, eles são sim. Então, é verdadeiro. Vamos para a última questão dessa atividade. Então, na questão 5, ele diz o seguinte. Nessa figura, as retas X e Y, elas são paralelas e elas estão cortando, né, essa reta transversal, essa reta Z. Então, na questão A, ele pede para determinar qual que é as medidas dos ângulos desconhecidos formados pela reta X e Z, sabendo que a medida de O, ou seja, a medida de O, ela é igual a 107 graus. Então, primeiro, se aqui mede 107 graus, ele é oposto ao ângulo E, então o ângulo E também mede 108 graus. E aí eu sei, né, eu sei que aqui a abertura é igual a 180, então eu posso pegar o 180, subtrair o valor de 107, que é a medida de O, quanto que eu vou ter? 73 graus. Então, eu sei que o ângulo I, ele mede 73 graus, então o ângulo A também vai ter esse valor, porque eles são opostos, né? E aí, também na questão B, ele diz o seguinte, escreva os pares de ângulos correspondentes às suas respectivas medidas. Então, olha só, o ângulo A, né, e o ângulo B, então o ângulo A e o ângulo B, eles têm a mesma medida, né? O ângulo E e o ângulo C, mesma situação. O ângulo I com o ângulo D também. O ângulo O com o ângulo F, eles têm também a mesma medida. Então, por isso, né, são esses casos que nós podemos representar como pares de ângulos correspondentes. Então, com base, sétimo ano, na explicação, também resolvi com vocês as atividades da apostila de matemática. Agora, como tarefa e também nesse tempo que sobrou da nossa aula, vocês vão fazer as atividades lá no livro de atividades a partir da página do número 29. Então, eu vou descrever bem certinho na legenda da nossa aula. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem estar entrando em contato comigo, eu vou estar respondendo e auxiliando vocês, tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo e até mais!